Olá, olha aqui nós de novo. Tudo bem? Estavam com saudades? Eu estava. Hoje nós estamos aqui para falar sobre produção de textos e textos, certo? Estão prontos? Nesse primeiro momento, vocês vão precisar apenas da atenção e depois Tia Rita vai pedir para pegar o caderno para a gente produzir um texto, ok? Então vamos lá, começando. Primeiro, o que é um texto? Ele é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Tia Rita, mas como assim frases encadeadas? É aquelas frases que uma tem que ter a ver com a outra. Uma tem que dar sequência à outra. Eu não posso formar o meu texto com frases soltas. Entendeu? Por exemplo, a tia Rita dá lá uma imagem de uma fada. A fada é bonita, a fada viajou, a fada tem uma varinha. Então, assim, essas frases que eu disse, elas têm uma sequência? Não tem. Então, elas não estão encadeadas, certo? Continuando, que vocês vão entender mais para frente melhor. O parágrafo agora. O parágrafo ele é um dos elementos mais importantes de um texto. Ele apresenta funções bem definidas, características que facilitam a sua construção. Os parágrafos são as estruturas que compõem um texto e podem ser longos, médios e curtos, dependendo do tipo de produção textual. Lembra daqueles dois dedinhos, aquele espacinho de dois dedinhos que a tia Rita explicou? Aquilo lá é o parágrafo e ele é muito importante. Ele nos dá a ideia de início, do meio do texto, que é o desenrolar, e também depois do fim, que é a conclusão do meu texto, certo? Continuando, agora nós vamos falar de outra parte do texto que é muito importante, que é o título. Ele é o nome ou a expressão que se coloca no início do texto ou de um livro, porque um livro também ele tem um título. Normalmente, o título você pode deixar um espaço e no final, depois que você construiu o seu texto, você fazer a leitura e depois colocar ele, ok? Dando continuidade, outro fator muito importante que são os sinais de pontuação. Olha só, nós temos a vírgula, ponto de interrogação, de exclamação, dois pontos, travessão, ponto final. Tia Rita, mas na minha produção de texto eu preciso usar todos? Não necessariamente, mas com certeza o seu texto precisa ter pontuação, certo? Olha só, os sinais de pontuação que a gente vai trabalhar agora. Ponto final, que ele serve para indicar o final de uma frase. Mariana adora ir ao cinema. O ponto de interrogação, aí, nesse caso, com esse ponto, com o uso desse ponto, a minha entonação de voz ela vai mudar. Ele indica uma pergunta. Você não quer ir passear comigo? Tenho certeza que você respondeu que sim. Vamos lá? O ponto de exclamação, a minha entonação de voz vai ser ainda diferente para indicar um espanto, um medo, uma tristeza, uma alegria. Olha só, que delícia! Este bolo é maravilhoso, certo? Agora a vírgula. A vírgula, gente, ela serve para indicar uma pequena pausa ali na leitura, separar elementos em uma frase e para separar o nome do lugar na escrita de datas. Então, olha só, por exemplo, caso aqui na escrita de datas, Goiânia, vírgula, 22 de fevereiro de 2020. Hoje eu vou citar onde nós vamos. Eu vou ao cinema, vírgula, almoçar na casa dos meus avós, vírgula, ao parque de diversões, vírgula, e ao teatro. Opa! Vocês não perceberam nada de errado aí, não? Tem algo aqui de errado e eu quero que vocês percebam. Pausa o vídeo, dá uma olhadinha, comente aí com alguém que esteja do seu lado. O que pode estar de errado aí no uso dessas vírgulas? Tenho certeza que você percebeu.
é essa vírgula aqui, ó. Ela não existe aqui por causa do e. Então, eu vou citar. Hoje eu vou comer arroz, vírgula, feijão, vírgula, salada e carne. Quando eu vou colocar e vou citar o último, fazer a última citação, não tem necessidade da vírgula. Combinado? Ok? Dando continuidade, dois pontos. Eles são os dois pontos, eles são usados para fazer explicações sobre algo. Olha só, gostaria de fazer algo diferente. Dois pontos. Viajar para a praia. Indicar uma relação. No meu colégio, há quadra de esportes, piscina, salão de festas. Indicar a fala de um personagem em um diálogo. Esse daqui, esse último exemplo, vocês podem usar no texto de vocês. Mamãe disse, dois pontos, travessão, filho, tome cuidado. Então, olha o uso do travessão aqui também, quando ele indica a fala de um personagem, certo? Dando continuidade aqui. Agora aqui, a tia Rita mostra para vocês algumas expressões que podem ser usadas no início, no meio ou no final de algum texto. São expressões sugestivas para vocês, não é que é obrigado a usar essas daqui, ok? Então, olha lá, e no início, era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. No meio, então, de repente, quando, em seguida, desse momento, a partir daí, depois de, antes de. No final, para finalizar, porque o meio é o desenrolar da história. No final, foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso e por quê. Continuando, olha só. Vamos ver tudo isso na prática? Observe o texto. Olha lá. O passeio que não deu certo, de Isabel Cristina S. Soares, foi quem escreveu o texto. Esse aqui é o título do texto. O dia amanheceu chuvoso. Alice não acreditou quando olhou pela janela e viu gotas transparentes caindo no chão. Parecia que a chuva brincava com as plantinhas, mas nem a brincadeira das gotinhas fez-se animar. Alice havia programado um piquenique com as amiguinhas. E agora, o que fazer? Mamãe viu Alice toda borocochô e disse animada: Já sei! Sabe o que, mamãe? Perguntou Alice. Nós iremos ao museu. Alice só balançou a cabeça e disse: Af, mamãe não entendeu nada. Então, vocês podem observar aqui, gente, os pontos utilizados, ó, ponto final, ponto de interrogação para as perguntas, ponto de exclamação. Olha só aqui na hora da fala. Usou os dois pontos, os vários travessões aqui utilizados nas falas das personagens, ok? Agora nós vamos ver esse texto de forma separada para vocês entenderem direitinho. Então, olha só. Primeiro, o passeio que não deu certo. Esse aqui, ele é o título do texto. Isabel Cristina Soares foi quem escreveu, a autora do título. O dia amanheceu chuvoso. Alice não acreditou quando olhou pela janela e viu gotas transparentes caindo no jardim. Parecia que a chuva brincava com as plantinhas. Esse aqui é o início do texto. É como se fosse a introdução daquilo que ela iria falar, dessa história que ela iria contar, certo? Agora, essa parte aqui é o meio do texto, ó. Ou seja, o desenrolar. E aí, por que ela não acreditou? O que aconteceu? Mas nem a brincadeira das gotinhas a fez se animar. Alice havia programado um piquenique com as amiguinhas.
Tá vendo? Agora a gente descobriu por que que ela não acreditou quando ela olhou pela janela. E agora, o que fazer? Então vai vir o final. Quer ver? O final desse texto, o desenrolar dessa história? Olha só. Mamãe viu Alice toda borocochô e disse animada: Já sei. Sabe o que, mamãe? Perguntou Alice. Nós iremos ao museu. Alice só balançou a cabeça e disse: Af, mamãe não entendeu nada. Então, esse aqui foi o final, né? A conclusão do texto, certo? Agora, prestem atenção. Observe as imagens que a tia Rita vai colocar e vocês vão produzir o texto de vocês. Observe a imagem de cada parágrafo para a sua construção. Não se esqueça do título e das pontuações. Vamos colocar a mão na massa, certo? Então, olha só. Agora vocês vão dar a pausinha no vídeo, pegar o caderno para começar a produção de vocês. Lembra do parágrafo? Então, no primeiro parágrafo, você vai utilizar essa imagem, lembrando de algumas sugestões para esse início. Olha só, você vai observar o que é isso? É um castelo? É uma casa? É uma mansão? O que pode estar acontecendo aí? Onde que esse castelo está? Ou essa mansão, ou essa casa? Certo? Você vai pensar e vai criar o seu primeiro parágrafo. Terminou? Dá play no vídeo e nós vamos passar para o segundo parágrafo. Olha só, a imagem e os termos que você pode usar, se for necessário. Dá a pausa no vídeo para você fazer, observar a imagem e fazer o segundo parágrafo. Quem é essa personagem? Qual que é o nome dela? O que ela está fazendo? Para onde ela vai? De onde ela vem? Tudo isso você pode utilizar para sua imaginação fluir. Terminou o seu segundo parágrafo? Dá play no vídeo e vamos lá. Terceiro parágrafo. Olha essa outra personagem. Quem é ela? Qual é o nome dela? O que ela fez? O que aconteceu? Certo? Terminou o seu texto, pausando o vídeo, é claro. O que você vai fazer? Peça a um adulto para tirar a foto da sua produção e envie no nosso grupo do WhatsApp. Eu estou ansiosa para ver. Lembra, pessoal, de fazer a letra caprichada. Olha tudo primeiro, depois que você terminar, a tia Rita esqueceu de comentar isso com vocês. Terminou o seu texto? Leia ele novamente. Observe se tem algum erro de ortografia. Observa se você colocou as pontuações, os parágrafos, certo? Faça a leitura toda do seu texto. Cria o seu título, coloca o seu título lá. Terminou, fez tudo, aí você vai chamar uma pessoa adulta para ajudar você a tirar essa foto e mandar no grupo para a tia Rita ver. Combinado? Certo? Então eu vou esperar bem ansiosa para ver a produção de vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.